saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bem rapidinho, como você já sabe, o programa já falando de coisas isso interna fácil. Busca agilizar a interna. O cuidado todas as horas, até para você e o seu médico podem programar sua cirurgia. É Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha aí, reforçando não tem erro para mais doenças cardiovasculares. Nosso tema da entrevista. Agora, estou aqui no cardiologista, Dr. Valério Vasconcelos, que está esclarecendo nossas dúvidas. A dúvida, tenho certeza, de quem está em casa. E aí, doutor Valério, a gente fala muito sobre infarto. E uma coisa interessante, pode levar à morte súbita? Pode. O infarto, para gente, para que as pessoas que estão assistindo, tá. Então veja bem, o que é o infarto? Na verdade, a artéria, ela que nutre todos os órgãos, ele tem uma artéria que vai nutrir. Tem as artérias dele chamadas artérias coronárias, das artérias do coração. É a artéria que nutre ele, quer dizer, ele manda sangue para o coração, durante a que a gente chama sístole, quando ele se contrai, ele manda o sangue para o corpo. E durante o relaxamento, quando ele faz a diástole, é quando ele se nutre. Então, por isso que entre uma contração e um relaxamento, é quando ele se alimenta. E ele se alimenta como? A artéria, o sangue, através dessa coronária, vai lá para as células do coração. E o que é que acontece quando a pessoa tem um infarto? O infarto é quando existe uma placa de gordura que foi um colesterol alto, ou é fumante, tem fatores de risco, diabético, ou é hipertenso, ou tem um histórico, enfim, tem vários fatores de risco que contribuem para a formação dessa placa. Essa placa, ela não tem sintoma, então você vai tendo essa placa ao longo do tempo sem nenhum sintoma. Em algum momento, essa placa, ela pode ter uma ruptura. Essa placa não precisa ser grande, ela não precisa ser totalmente obstrutiva na artéria, ela pode ter uma ruptura. Por exemplo, uma infecção, a pessoa teve uma infecção, teve Covid, por exemplo, ou teve uma gripe, ou teve uma infecção. A infecção lança componentes inflamatórios lá nessa placa e fazem com que essa placa se rompa. Essa placa se rompendo, imediatamente vem células para tentar conter essa placa. Então, forma-se um coágulo em cima. Quando esse coágulo ele cresce demais, ele obstrui aquele território da artéria. Então, aquela parte do músculo do coração, ela deixa de receber a nutrição. Quando isso acontece, na verdade, é o infarto. O infarto é quando existe uma artéria ainda não obstruída completamente. Então, muitas vezes a pessoa tem apenas um sintoma chamado angina. Então, a diferença entre angina e infarto é porque na angina, muitas vezes, a pessoa não tem a obstrução completa da artéria. E o infarto é quando ela obstrui, não passa mais nada de músculo, aquele músculo. Muitas vezes você pode ter desde um sintoma até a morte súbita. Então, a morte súbita é quando a parte do músculo é uma parte muito importante. A artéria que obstruiu, se for uma artéria muito importante, uma artéria grande, uma artéria que ela engloba uma... Às vezes a pessoa tem a morte súbita. Então, ela não sentia nada. Aquela história que às vezes a gente diz assim, cadê fulano? Fulano morreu. Mas como? Eu encontrei com ele a semana passada. Mas e aí? Ele estava sentindo alguma coisa? Não, estava bem e morreu. Então, chama-se morte súbita. Em algumas pessoas, infelizmente, a morte súbita é a primeira manifestação de uma doença cardíaca. E aí a gente até diz, feliz daquela pessoa que tem um sintoma para procurar a orientação médica, porque muitas vezes básica o infarto é quando, na verdade, existe uma completa
não passa mais nenhum sangue para aquela parte. E aquilo em poucas horas existe a morte do músculo. E aí sim, se a pessoa não morrer, muitas vezes, dependendo da área, ela vai ter sequelas. Quais são as sequelas? O músculo fica fraco, o coração fica crescido e ele fica com o que a gente chama de insuficiência cardíaca. É aquela pessoa que muitas vezes tem limitação para trabalhar, limitação pessoa que tem inchaço nas pernas, fica com as pernas muito inchadas, é aquela pessoa que fica muito cansada, é aquela pessoa que quando deita, muitas vezes, precisa de vários travesseiros porque cansa muito. Então, ela passa a ter alguma sequela em decorrência de um infarto. Entendi. E aí vamos para o último Fala Pro Povo e aí a gente encerra. Quando a senhora está estressada, o que a senhora costuma fazer para se acalmar? Eu costumo, assim, fazer um bolo, fazer alguma coisa, entendeu? Que eu tomo um remédio controlado. Eu tomo um diazepam, eu tomo clonazepam, Dorarém, entendeu? Aí quando eu estou muito estressada, eu procuro fazer alguma coisa para me ocupar. Olha aí, para finalizar nossa participação aqui com o doutor Valério, quais são as recomendações finais que o senhor dá para quem está em casa, aliviar um pouco esse estresse? Então, procure gerenciar, procure fazer isso que a senhora falou agora, procurar fazer alguma coisa. Procurar ouvir uma boa música, se gosta de música, procurar fazer uma oração, se você gosta de uma oração, rezar, se você gosta de meditar, enfim, faça algo que gosta, procure caminhar, vá visitar um parente. Se você gosta de fazer, saia da rotina, e se alimentar bem. É importante ter alimentos saudáveis que ajudam no combate ao estresse também. Maravilha. Doutor Valério, muito obrigada por sua participação aqui hoje. Fique à vontade para voltar sempre, viu? Muito obrigado. Olha, gente, e se tem uma coisa que incomoda e constrange muita gente é o tal do mau hálito. E a gente vai saber agora como combater esse mal. Confira. Não tem para onde fugir. O creme dental, a escova de dentes e o fio dental é um trio indispensável para a boa higiene bucal e, com isso, evitar o constrangimento do mau hálito. E só para se ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Pesquisa dos Odores Bucais, 4 em cada 10 pessoas sofrem com o problema. Mas nem todo mundo trata esse tema com naturalidade. Aqui no centro de João Pessoa encontramos quem drible a timidez e dê aquele toque a quem sofre com isso. Eu falei com a pessoa, foi uma coisa desagradável, né? Que eu disse a ela que ela tivesse mais um pouco de competência, fizesse uma higiene bucal, porque era muito chato falar perto das pessoas e a gente sentia aquele mau hálito, né? E a pessoa na hora não gostou, mas depois me perdoou. É um pouquinho complicado, muitas vezes a gente se sente constrangido, a gente tem até um desejo de pedir para falar para aquela pessoa. Eu já falei para um primo meu, entendeu? Você não leva mal não para falar uma coisa? Aí ele perguntou, eu falei, mau hálito danado. Ele disse, eu vou cuidar em tirar isso aí para ficar melhor. Tá bom. E hoje em dia com a máscara, como é que tá? Hoje em dia com a máscara dá para disfarçar muito. Os problemas com o mau hálito nem sempre são associados a má escovação. A gente associa o mau hálito a problemas estomacais, porém o primeiro contato sempre é com o cirurgião dentista. Como assim cirurgião dentista? A gente precisa fazer uma consulta, remover o fator, após isso a gente encaminha ao médico, que ele vai tomar todas as providências. Pois é, não adianta disfarçar com as famosas balinhas. Para manter uma boa saúde bucal, é importante associar a visitas periódicas ao dentista. A maior recomendação de todas é consultas periódicas ao dentista. Após isso, caso você sofra desse problema, a gente inicia um tratamento, a gente puxa o guante bucal e, caso não resolva, a gente encaminha ao médico. Olha aí, tem vários artifícios que a gente pode estar utilizando para combater aí o tal do mau hálito, como eu falei. E a você de casa, muito obrigada pela participação e companhia de sempre, tá certo? E sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos esse Arapuã e todos os domingos ao meio-dia a nossa reprise. Até mais.